E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nossa saudação a todos. Estamos dando início ao nosso painel de hoje aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento da Unimed, Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vivemos há poucos dias aí, até o último domingo, mais uma feira, mais uma FRINAP, né, a FRINAP deste ano, e dentro da FRINAP, entre vários destaques, nós vamos alçar e trazer aqui à mesa a questão cultural, que no espaço do painel aqui a gente sempre tem dado, dá para se dizer assim, um espaço, repetindo o termo, generoso. A gente tem falado muito sobre cultura e também em prestígio às pessoas que se empenharam em oferecer o melhor que estava ao seu alcance, ou a sua responsabilidade, né? Fizeram lá para as pessoas que foram, de um modo geral, ver a FRINAP como um todo. Então, vamos falar basicamente sobre a Feira do Livro e dentro, a Feira do Livro que foi inserida dentro da Cidade da Cultura. Para falar a respeito, nós estamos recebendo com muito prazer aqui, então, a secretária municipal de Cultura, Carla Talgatti. Estamos recebendo também a diretora do SESC Erechim, a Sandra Mariga Bordini, e o patrono da 23ª Feira do Livro, o professor Neivo Zago. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, né? Vamos falar sobre o que vocês acharam deste evento. Eu vou começar com a secretária, então. Secretária, obrigado por estar aqui. Que avaliação a senhora faz sobre a feira deste ano? Então, boa noite a quem está nos assistindo aí, e agradecer a oportunidade hoje de estar aqui junto com a Sandra, junto com o Neivo também, para a gente poder conversar um pouquinho do que foi a Cidade da Cultura, do que foi a Feira do Livro. Então, a Feira do Livro, este ano, em detrimento a gente ter a FRINAP, nós colocamos dentro da FRINAP, porque estava programado para novembro. O ano que vem nós queremos fazer na Semana do Município, lá em abril, para que a gente tenha uma data um pouco diferente. Nós avaliamos como positivo a inserção da feira de um modo geral, porém a gente faz algumas críticas que nós estamos também fazendo internamente com a Secretaria, porque o nosso principal objetivo é trabalhar a formação de leitores, a aproximação dessas pessoas da comunidade, a formação de professores também para que formem leitores em suas escolas, e isso
fica um pouco distante quando a gente faz a Feira do Livro dentro da FRINAP. Por isso que nós queremos fazer em outro momento também. Foi uma iniciativa importante, dentro daquilo que a gente programou, ela superou as nossas expectativas, mas para nós, eu vou falar para nós professores, porque sou uma professora, eu acho que nós temos que ir muito além disso. A Feira do Livro, então, ela teve também muitas atividades onde as escolas puderam estar lá, tanto da rede pública, estadual e municipal, como da rede privada também. Foi muito bom, teve atividades significativas que vinham às expectativas das crianças, mas também a gente teve uma participação ativa do patrono, está aqui o professor Neivo Zago, então ele teve atividades de inserção na feira bastante significativas e que depois também ele vai ter um momento para estar falando sobre. De imediato, assim, é possível observar o empenho que a gente teve dos vários órgãos que compuseram a comissão, né? A Sandra, que foi a coordenadora dessa comissão da Cidade da Cultura. Sandra, muito obrigada pelo teu esforço, da tua equipe de trabalho. A ACIE, a URI, a Academia Erechinense de Letras, que esteve muito presente lá conosco também. Aos colegas da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. Eu acho que nós conseguimos dialogar no coletivo e trazer algo muito bom para quem esteve lá. Então é o esforço, eu quero destacar o esforço coletivo de todos para a promoção dessa Feira do Livro e para a Cidade da Cultura também. Viver o seu tempo depois de uma retomada da pandemia, que foi a Cidade da Cultura, Viva o Seu Tempo, foi muito pertinente porque remeteu as pessoas a viverem a Cidade da Cultura da sua forma, dentro do seu tempo. Então, essa temática foi escolhida pela comissão, eu acho que foi uma assertiva muito grande. E as pessoas que puderam vir na Cidade da Cultura e na Feira do Livro também observaram e vivenciaram seu tempo com uma gama muito diversificada de atividades culturais. E também na Feira do Livro. Então isso foi muito importante. E eu acho que eu nunca organizei uma Feira do Livro, eu nunca estive organizando a FRINAP junto com a Comissão de Cultura, muito bem conduzida pela colega Sandra Mariga. Eu falo colega porque ela trabalha na questão cultural e a gente também trabalha, de que esses esforços coletivos, eles deram resultado. Então todo mundo esteve muito comprometido. E a gente está fazendo internamente algumas avaliações, mais especificamente da Feira do Livro, para a gente apontar algumas melhorias que nós achamos necessárias. Mas o prefeito já anunciou que estaremos fazendo em abril, na Semana do Município, nós vamos tentar uma forma de colocar a feira num espaço onde as pessoas seja mais acessível, as pessoas democratizar essa participação. Então é algo que a gente está construindo. Junto com isso também, que o prefeito já anunciou, que nós vamos fazer aquisição sim dos livros lançados na Feira do Livro, dos autores locais e regionais também, para ter acesso nas nossas bibliotecas dentro da escola e também na nossa biblioteca pública, porque eu acho que a gente tem que valorizar quem escreve, quem é daqui também, e nós precisamos sim formar uma cultura mais abrangente de leitores. A leitura ela é essencial na formação humana e profissional. Então a nossa avaliação é muito positiva, eu só tenho a agradecer, e eu acho que depois aí, ao longo da conversa vão surgindo outros aspectos que até os colegas vão estar ressaltando e nós vamos complementando. Eu gostaria só de sublinhar, acho que vocês podem interagirem também, né? Não ficar só eu na questão, né? A gente pode, entre aspas, bater um papo aqui numa mesa e tal. A Sandra Mariga Bordini, que é a diretora do SESC, né? E o SESC teve uma contribuição muito grande em mais uma FRINAP, né? Gostaria que tu dissesse assim, como é que tu viu o evento? Foi a repetição de outros ou sempre surgem coisas novas? Boa noite a todos os ouvintes, a todos os que estão nessa banca, a secretária Carla, o patrono, professor Neiva, hoje. Obrigada por esta oportunidade. Considero esse momento muito importante hoje, porque é uma resposta, né, que a gente dá para a sociedade de toda essa expectativa que foi criada, né? Então, quem esteve lá pôde sentir o que foi isso, mas muitos que não estiveram
também vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, do que a gente vai contar aqui hoje, do que foi realmente a feira. Então, hoje, quando se me pergunta assim, como foi a feira, se foi igual, foi uma continuidade, com certeza é uma continuidade, né? A gente precisa considerar todos os históricos, e é isso que se fez desde o princípio. Desde o momento que o presidente Fábio nos convidou para estar assumindo ali a coordenação da Comissão da Cidade da Cultura, na fala com ele a gente já retomava isso, né? Claro que tivemos a oportunidade ali de participar de muitas e muitas edições da FRINAP, e isso vai agregando, vai somando aí uma experiência, uma vivência, né, do que a gente teve de outras edições, e a partir destas a gente vai sempre trazendo coisas novas, inovando. Esse é o processo, né, de considerar todos os históricos e a partir daí a gente poder oportunizar também as atividades conforme é o momento. Então, pós-pandemia mudou-se muito, né, as atitudes das pessoas, a forma também de ver ou dar importância a algumas coisas, e isso se percebeu efetivamente agora nessa feira. Então, tudo isso foi considerado. E aí partimos, como a secretária Carla trouxe aqui, partimos desde o início com uma temática que ela tivesse realmente um conceito bem definido do que a gente queria chegar em toda essa programação. Então, nada foi aleatório. A gente faz isso, depois encaixa isso. Não. Toda a programação, ela foi pensada, planejada, baseada na temática que é Viva o Seu Tempo. Por quê? Porque a gente teve, durante todo esse período, muitas perdas, muitos momentos que não se pôde viver intensamente a cultura, a relação ali entre pessoas, essa integração. E a ideia era essa mesmo, que a gente pudesse promover momentos, então, durante todos esses dias, onde as famílias pudessem viver momentos de emoção junto, momentos de celebração junto, que lá eles conhecessem outras pessoas, que as crianças tivessem contatos, né, diferentes, ou com a Feira do Livro, ou com as ações de cultura que aconteceram dentro do teatro, na música, nas artes visuais, e foi isso que aconteceu hoje. Foi uma experiência, eu agora falando pessoalmente, é inesquecível, né? A cada evento que a gente faz a entrega, e daí lá no final, domingo, quando a gente terminou lá, e que foi muito emocionante, o sentimento era de dever cumprido, né? De realmente que a gente chegou aonde nós queríamos chegar, e como a Carla falou, de uma forma surpreendente, muito mais do que a gente esperava. Então, a avaliação é extremamente positiva. É claro que a gente precisa considerar nas avaliações também pontos a serem melhorados para deixar para as próximas edições, sempre há, mas, no modo geral, se sobressaiu toda a proposta que havíamos pensado e estamos realmente muito felizes, celebrando muito o sucesso, porque chegamos realmente na proposta alinhada desde o início. Sim. O patrono Neivo Zago também não precisa contar tudo que aconteceu, senão tem que voltar. Sim, aqui. Eu sei que tu está bem falante nesses aí, está afiado. Né? Inicialmente mas uma opinião geral. Assim. Inicialmente, hoje, obrigada pelo convite, uma saudação muito especial, cordial, que vem do fundo do coração, né? Originalmente a palavra cor vem do coração, cordial. A Sandra e a Carla, com as quais vivemos intensamente esse momento, intensamente, tanto que quando chegou ao fim, eu digo assim, aquele gosto de eu quero mais, né? A William, nosso operador, o Heitor e a Sandra da TV Erechim. Eu tenho por costume, às vezes, usar a expressão em inglês no words, sem palavras. Mas isso é muito polissêmico, porque esse sem palavras pode significar, meu Deus, como é que eu vou usar a palavra para descrever momentos tão importantes na vida da gente? E no words também, quando eu quero fazer uma crítica, eu digo, bom, não me meto, entende? É muito dicotomia nessa expressão. Bom, eu estou aqui debatendo, né, contigo hoje, e com duas interlocutoras do Melhor Escola, né? Já falaram tudo, quase que falaram tudo, né? Então... Não, aí nós temos mais uma hora quase de programa. Mas, como eu disse,
algumas pessoas assim elogiaram, né? Quer dizer, elogiaram vocês, me elogiaram muito. E eu não esperava esse feedback, né, de tanta gente quando eu aceitei ser patrono, né? E fiquei muito reticente, né? Que a gente sempre pensa, o patrono é uma outra pessoa, né? Mas depois, quando chega acima de 70, parece que é a vez, né? Um pouco por causa da experiência. E então, é impressionante. E a gente, mas se você foi legal, foi... É aquela história hoje. Eu estava falando com o Heitor, agora que nós peleamos futebolisticamente falando, né? Tempo da Esplanada, e fazendo feedback, que eu sempre fui assim, sem falsa modéstia, né? Sem jactância nenhuma. Eu sempre fui assim, com um mote, onde você estiver, esteja por inteiro, né? E grupo de jovens, e liderança do futebol no Ipiranga, na coordenação da escolinha de futebol do Ipiranga, teríamos horas para contar, teríamos páginas para escrever, até livros para preencher, se fosse o caso. Então, eu sempre tive assim essa audácia, essa pertinência de, olha, eu quero que as coisas funcionem, que os projetos funcionem. E não pode ser diferente se a gente não se entrega de corpo e alma. Tanto que criamos, né, para não usar outra figura do discurso, né, criamos a permuta dos livros, né, que não é novidade, né, Sandra, vocês fazem isso, mas existia, né, hoje em alguma feira anterior, mas muito tímida, assim, eu levei uns livros, peguei 3, assim, mas essa foi uma permuta, digamos, oficial. E aí, concomitantemente, esse quiz gramatical, que depois, pensando, eu poderia também ter feito em inglês, porque nós recebemos visitantes de todas as naturezas, né? Recebemos alunos lá da 4ª série do Medianeira, né? Que a Sandra bem conhece, aquele menininho lá, que deixou a gente impressionado, né? E recebendo alunos de 2º grau, agora egressos, e que vão para a faculdade e dizem o seguinte: professor Neiva, prazer em conhecê-lo. Na sexta-feira, a primeira coisa que eu faço, abro o jornal para ler o teu artigo, né? Então, são situações, assim, muito emocionantes pelas quais a gente passou, né? Já na apresentação e homenagem de patrono, né? Que quando me trouxeram o ofício, eu digo, não, Marcelo, isso aqui não é para mim, né? Eu vou prestigiar, porque eu faço parte da Academia Erechinense de Letras, como o Odi fez. Então, Odi, também, tudo isso que essas atividades que a gente fez, e essa interação, inclusive com a própria indústria e comércio, com as quais eu tive permanentemente, né? Aquela contumácia, aquela ida exacerbada de buscar brindes e brindes e brindes, para quê? Para que o nosso quiz gramatical tivesse sentido, e todos queriam retirar uma pergunta lá e responder, né? Mas eu diria, né, hoje, assim, tem que fazer a avaliação como nós estamos fazendo, e a Carla já foi direto ao assunto, né, dizendo que há algo para melhorar, e claro que há algo para melhorar, porque eu sempre digo, o ideal seria, mas o ideal não existe. O ideal é Deus, né? É 100%. Então, nós estamos aqui exatamente para trocarmos essas impressões. Vamos deixar fora, com certeza, alguns aspectos, né? Mas o objetivo é melhorar. E, principalmente, a minha aceitabilidade de ser honrado como patrono era exatamente aquela contumácia que eu tenho na leitura e na escrita, né? E como eu leio e escrevo, então, digamos, eu tenho competência para divulgar aquilo que eu faço, né? Porque as palavras educam, mas os exemplos arrastam, né? Então, é isso aí. Então, da minha parte, eu já estou com saudade, assim, já na noite eu já estava com saudade. Tanto que eu fui ao computador e já encaminhei o meu texto e fui dormir à 00:30 da segunda-feira, né? Para não esquecer aqueles detalhes ainda, aquele clima que a gente estava vivendo, né? E o último, apoteose, então foi fantástica, né? De repente apareceu aquele sujeito com aquela placa, né, de acrílico lá, e alguém tirou a foto, né? E foi fantástico, aqueles abraços afetuosos, né? Não há dinheiro que pague. Isso vai ficar eternizado no meu relatório, que eu estou preparando com 3 aspectos. As minhas impressões, e que são muitas, as impressões dos colaboradores, das quais o Odi aparece numa foto
levando livros para o nosso poeta popular, o Hermínio. Levando não, você foi buscar. Foi buscar livros. Lá em casa. Sim, buscar livros, mas levando. As verdades, né? Buscar livros, levando até a filha, assim por diante. E as impressões dos visitantes, muitas das quais, Sandra e Carla, vocês deixaram escritas naquele caderno da recordação. Quem não registra não é dono. Eu sou um contumaz registrador de tudo. E este aparelhinho aqui, ó, o telefonino, né? Ele deve ser usado adequadamente para os fins e ele serve para registrar fotos e textos. Então, é fantástico. A vida nesse sentido é muito importante, né? Com os históricos. Bom, deixa eu voltar novamente com a Sandra aí. Eu te perguntei antes se foi acrescentada alguma coisa nova e tal, porque tem um adágio meio que popular, acho que meio que, eu não digo ofensivo, mas meio que não retrata exatamente a verdade, assim, que diz o seguinte, não sei o autor, não tem autor, eu digo de vez em quando, eu já ouvi e tal, quem viu uma feira viu todas. Né? Assim, quem vai é sempre a mesma coisa. Vamos falar agora abertamente. Eu acho que todo mundo pode concordar aí, né? E agora, com relação à cultura, me parece que é preciso sim haver, e como dos demais, com as demais áreas, talvez a gente não perceba, né? Mas há uma renovação, há um acréscimo, há uma vírgula e uma emenda de novas coisas, né? Com certeza, Odi. Olha, e eu vou lhe dizer uma coisa. Nós até falávamos isso, eu gostei do que tu trouxe, da questão que quem vai numa feira viu todas. Realmente, uma feira sem cultura, exatamente concordo com esse conceito, mas uma feira com cultura é outra feira. Nós falávamos isso, e não só nós envolvidos, né? Porque é importante que a gente saia do nosso casulo também e fale com outras pessoas que não são envolvidas. E as pessoas diziam isso. O que é a magia desta FRINAP com tantas ações culturais? Bom, nós tivemos hoje mais de 150 atrações, a qual todas que estavam propostas, todas aconteceram, todas, inclusive até a mais, porque em última hora a gente acabou fazendo mais um show, né? Então foram 151, né, a mais. Todas aconteceram no seu tempo certo, com público, e passaram por lá mais de 1.800 artistas que se apresentaram de alguma maneira, ou no parque, ou na FENAMAT, ou através das artes visuais, ou através da mostra de dança, do Festival das Etnias. Mas isso passava pelo SESC? Passava pela Cidade da Cultura. Pela Cidade da Cultura. Exatamente. Mas que o SESC tocou. O SESC... Não, na verdade, o SESC junto com a Secretaria da Cultura, junto com a CIE, junto com a Unimed, junto com a URI, junto com a CIB. Na verdade, foram várias entidades, né, que comporam, então, a comissão da Cidade da Cultura. E lá nós tínhamos, então, a responsabilidade, cada um com as suas responsabilidades, que ficou muito bem acordado, né, Carla? Porque tudo aconteceu. Uma comissão impecável, né? Ali a gente estava trabalhando mais ou menos entre 15 a 18 pessoas, ao qual nós trabalhamos junto do início ao fim. E aí, na avaliação final, ali a gente conversou que a gente não precisava mais nem de palavras, professor Neiva. A gente se comunicava só com o olhar, para que as coisas dessem certo. Né? Uma sintonia maravilhosamente incrível, né, da nossa comissão. E nós estávamos em todos os cantos da FRINAP, através de uma pessoa. Então, esta pessoa nos representava como um todo. Isso foi muito importante para dar certo todas essas apresentações, que foram mais de 150, e a chegada desses artistas, a apresentação no tempo certo, né? A interação com o público. Nós tínhamos ali as equipes que faziam me ajuda aí, Carla. As interações lá na frente de chamar o público. As trupes, né? As trupes que chamavam, que deu muito certo também. Então, o público que não sabia, que chegava ao parque hoje sem saber o que vai acontecer, não tinha como não saber, porque a gente já chegava falando, olha, agora está acontecendo isso no palco 3, no palco 1, nas salas, né? A trilha literária, que foi um espetáculo, né, que acolheu ali todas as crianças com personagem, com suas histórias, as salas das exposições, enfim, tudo que aconteceu lá é até constrangedor não falar de tudo. Nós deveríamos falar de tudo, porque tudo foi
uma explosão cultural, né? Foi uma imersão durante todos esses dias, que a gente falava antes de entrar aqui no estúdio, hoje, que a gente não conseguia viver outra coisa. Nós vivemos esses dias somente a FRINAP, porque era muito intenso. Como é que faz para bolar isso aí, para preparar, vou usar um termo mais civilizado, para planejar isso aí tudo? Então, hoje, a gente está se reunindo desde o início de março com esta comissão, né? E essa comissão pegou junto do início ao fim. E lá, baseado na nossa temática, então, Viver o Seu Tempo, a gente começou a desmembrar todas essas atividades. Fizemos editais, onde puderam os nossos artistas locais participar, então tiveram a grande oportunidade de mostrar o seu talento para a sociedade. Só o SESC ou juntamente Não, é a nossa comissão. É a comissão, é toda essa estrutura que eu te falei, né? Então, conseguimos fazer esses lançamentos dos editais, tanto dos livreiros, né? Tanto dos artistas. De quem está lançando ou pré-lançando o seu livro também. Para complementar, Sandra, a pergunta hoje é sempre o mesmo do mesmo a feira. Eu diria assim, discernir, né, em dois momentos. Essa parte comercial, industrial, de agroindústria, não há muitas novidades, embora a tecnologia avance e tudo. Claro. Agora, o diferencial, não porque nós participamos, o diferencial foi a Cidade da Cultura. E aí veio uma crítica, Sandra, 150 apresentações, então eu fiquei angustiado, por dois motivos. Primeiro, aqueles sons retumbantes no ouvido da gente, lá no segundo piso, né? Quando as apresentações aconteciam no primeiro ou no terceiro, mas não houve como evitar, né? Não houve. E segundo, porque a angústia de não poder participar disso aí. Então, nós somos trabalhadores, obreiros, eu disse. Eu não ficava sentado na cátedra do patrono, não existe isso. Para mim não existe isso aí. Exatamente, porque nós também da comissão, nós não conseguimos sentar e assistir nada, né, secretária Carla? Então, porque a gente precisava promover isso para agora quem fosse. Nós precisamos repetir a feira para a gente assistir. E Carla, você da cultura, você colocou muito bem no início. Eu tenho como mote, uma cidade não deve apenas crescer em extensão e altura, mas em cultura. Aí nós perguntamos, será que a nossa cidade está crescendo proporcionalmente em cultura? Quanto cresce em extensão e altura? Porque é só dar uma volta ali na cidade, né? Eu não saio muito, a gente fica assim embasbacado de ver o que existe em Erechim, né? E a gente não conhece. Então, é um grande desafio. E em se tratando dos livreiros que você falou, por favor, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Erechim ultrapassou as 100 farmácias. Ultrapassou. Alguém já me disse que tem 120. Eu não acredito. Tá? Quantas livrarias nós temos? Quantas participaram? A Agridoce esteve lá com preços promocional e vendeu muito livro. E aquele Espaço Gaúcho nem livraria, é uma livraria itinerante de Aratiba e que circula nas feiras que tem por aí. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente fala. Eu tenho obrigação, eu já disse, né? Nós, hoje da academia, vocês aqui, do SESC, da Secretaria da Cultura, de fazermos essa disseminação pela leitura e pela escrita. E eu não me decepcionei, porque quando a gente falou em vários veículos de comunicação, várias mídias, para trazer livros, né, ou para levar, melhor dizendo, eu estou aqui, levar livros para a Feira do Livro, para o nosso espaço, e pegar livros, o mesmo número, para serem compartilhados. Isso não aconteceu. Com raríssimas exceções. Veio um casal lá de Aura e deixou mais de 30 livros. Raríssimas foram as exceções. Se não fôssemos nós, hoje eu fui buscar livros lá de mais de 30, 40 livros novos. Então, aí no final, no sábado e no domingo, nós começamos a oferecer livros para o pessoal. E mesmo assim sobraram alguns livros, né? Então, é algo realmente a ser pensado. E eu sei, eu vou morrer, não vou mudar o mundo, né? Mas eu sempre digo, eu não sou construtor de pontes, não sou engenheiro, mas eu posso construir pequenas pinguelas, né? Daqui até aí para ligar vocês duas e ligar o hoje, né? Professor Raivo, eu acho que sim, a gente tem muito que, alguns pontos assim a ser melhorados da cultura, mas também precisamos, eu acho que aqui é uma avaliação hoje, né, secretária Carla, o que a gente viu lá
das belezas culturais que nós temos em Erechim. Foi encantador o festival que aconteceu dia 20, né? Das etnias. Valorizar foi aquilo, o que é nosso. Foi lindo demais. Aquilo que a Carla estava dizendo, desculpe, valorizar o que é nosso, os talentos nossos, tanto que no Natal, né, Carla, parece que vão ser valorizados mais esses nossos talentos. Pelo amor de Deus, às vezes você traz palestrantes de fora, 40, 50, 60 mil reais, como aqueles 2 nomes que vocês ventilaram certo dia. Aí eu disse, poxa, Odi, será que só eles têm palavras douradas e prateadas? E nós também sabemos escrever, também sabemos nos posicionar. Nós precisamos mesclar, né, professor Ney? Sim, isso é sim. muito importante. Eu acho que claro a gente precisa valorizar tudo que temos aqui, e foi importante, não só de Erechim, foi da região. Nós tivemos muitos artistas que tiveram a oportunidade da região vir se apresentar, mas a gente precisa também ver o que acontece lá fora. Sim. Então, algumas pessoas vêm para nós, mas por que vocês trazem gente de fora? A gente não vive numa bolha, a gente precisa também receber as pessoas de fora, né, e ter um equilíbrio, uma mescla, como os nossos também vão para fora e a gente oportuniza, de receber para poder também ver o que acontece. Eu acho que sim, que é importante que a gente valorize, né, e se procura fazer isso. Eu acho que nessa feira, né, o que nós pensamos, né, Carla, junto com a comissão desde o início, era valorizar a todos, se oportunizou a todos virem, ou de forma remunerada, ou voluntária, ou à noite, ou de dia, e ainda tentamos encaixar os melhores horários para que cada um viesse e se apresentasse, né. Sandra, e antes que me interpretem mal, quando eu falei em palestra, gente de fora, eu queria elogiar a Unimed, né, que trouxe a Marta Gabriel e falou sobre o metaverso. Então, por favor, me entendam bem, eu não estou criticando, mas houve pessoas, né, houve possibilidades de vocês trazerem pessoas, palestrantes, que pediram 60, 70 mil reais, quer dizer, ou 100 mil reais por 2 palestras de 1 hora é pouco. Então, nesse sentido eu estou dizendo, mas valorizar, começar a valorizarmos o que é nosso. Okay. Assim vale para as nossas equipes de futebol e tudo. Deixa eu passar um pouquinho aí a palavra para a secretária, porque o Ney, de certa forma, fez algumas observações. Eu não sei se tu também quer contrapor alguma coisa. Quero pontuar algumas coisas. Quando a gente pensou a Cidade da Cultura junto com a comissão, nós pensamos em trazer pessoas que são daqui sim, mas trazer pessoas de nível regional, de expressão estadual e nacional. Tudo isso foi pensado, a gente fez aquele chamamento para quem era daqui estar se inscrevendo. O que a gente percebe, talvez, Sandra, a gente não teve tempo de avaliar isso, mas eu vou falar aquilo que eu percebo diante da Secretaria de Cultura. Nós temos aqui sim muitos artistas bons, porém a gente tem 2 problemáticas que se apresentam, que são pontuais. Muitos acabaram fazendo outras coisas na pandemia e muitos também não têm tudo normatizado. Eu preciso desse documento. Na prefeitura, também no SESC, também para a comissão, a gente exige alguns documentos que os artistas às vezes também não se organizam e não têm. Então nós quisemos colocar muitas atrações no Natal. A gente contemplou muitas pessoas, mas assim, as pessoas demoraram para ir atrás da documentação. Então isso é uma problemática que a gente enfrenta e não adianta, você tem que ter os 3 orçamentos, você tem que ter as negativas, e os artistas têm muito dessa dificuldade. E mesmo que a gente fizesse vários chamamentos em vários momentos culturais, nós não conseguimos contemplar, porque a gente tem uma variedade muito grande aqui na cidade. O Festival das Etnias trouxeram o quanto é rica essa cultura das etnias, organizada por grupos de diferentes. Eu organizei um coral, então eu tenho um grupo de dança. Ela é muito presente no território. Dizer que assim, sim, a gente tem que avançar, mas nós tentamos fazer aquilo dentro das nossas possibilidades, e eu concordo plenamente com aquilo que a Sandra fala. A gente valorizou, buscou muitas pessoas daqui da região, mas também a gente quis trazer pessoas de fora. Essa é a intencionalidade, para que quando eu vá lá, metade da sociedade erechinense conhece os nossos artistas locais, outra metade nem sabe que eles existem, e é muito maior o número de pessoas que sabem a existência de outros artistas não sendo os nossos aqui. Então a gente pensou assim, o que a gente pensa para uma feira? Eu tenho que contemplar, eu vou ter olhares diversos, então a gente quis contemplar todos esses olhares. E o que o professor Neivo fala é muito importante, porque talvez a gente não tenha a participação dos livreiros. É uma avaliação assim, pessoal, a gente sentou com todos aqui de Erechim,
Muitos não quiseram porque acharam que dentro da FRENAP não venderiam, a logística era ruim. Outros, se fizessem em outro momento, se a gente pensasse numa praça, nos relataram que eles também não venderam, que uma vez veio uma chuva e molhou todos os livros. Então, o que a gente procurou? Sentar sim, e nós escutamos em mais de 3 ou 4 reuniões todos os livreiros, mas também para que eles entendessem, bom, nesse momento a gente está vivendo isso, vocês topam ou não topam? Então a Agridoce topou, vendeu muito livro, porque eu estive lá, eu também comprei bastante livro lá. Comprei alguns para trocar até lá com o professor Neiva e levei alguns que eu não tinha também. Bom, deu bom exemplo. Então exatamente isso, porque eu fui em casa olhar os livros que eu tinha, mas tinha alguns que são livros assim, que são livros para a vida inteira. Sim, e tem um apreço. Ler, reler, que a gente ganhou, então eu não quis trocar os que eu tinha. Então eu fui lá, comprei alguns para trocar por outros que eu não tinha. Então assim, o que eu penso hoje específico da Feira do Livro? Independente do local que ela vai, não sei se nós vamos acertar sempre, mas os livreiros aqui não tiveram uma aceitação para ser lá, então a gente acabou abrindo um chamamento para de fora, né? Então que veio o Gaúcho, que ele também vendeu bastante livros, por isso então tem essas 2 livrarias aí. E a Agridoce, assim, o sebo vendeu bastante, e é uma coisa bem legal isso. O preço do livro é acessível, as pessoas foram e compraram. Aí eu observei algo que eu achei muito legal, porque tinham adolescentes que vinham para o show, para os grandes shows, e eles passavam e eles foram, não, eu quero comprar esse, não, eu quero esse. E nós estávamos, tem um espaço da biblioteca dentro da FRENAP, eles olhavam, vocês têm esse título? Sim, a gente tem, então eu quero ler. Sim, tu tem que trazer esses documentos, vai lá, vamos ler. Então assim, a gente tem muitos grupos culturais em Erechim, a gente precisa avançar um monte para mostrar isso, porque eu vejo que não é mostrado e não é potencializado. Agora voltou o programa que a gente já teve em outros governos, Cultura é 10, então todo dia 10 de cada mês a gente está trazendo artistas locais com apresentações espontâneas, com pequenos cachês, vinculando, na praça, a gente já foi na praça, mas a gente foi na frente de repartições públicas, as pessoas estão chegando e têm contato com a música. Nós mostramos bastante os artistas que estão dentro do Belas Artes, contribuíram bastante na Cidade da Cultura, é importante ressaltar isso. É importante ressaltar assim, que todo mundo que esteve na comissão opinou e quis trazer um pouquinho daquilo que achava que era bom colocar dentro da feira. É claro que falta espaço, a gente teria muito mais para mostrar, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
Muito bem, estamos de volta aí em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, recebendo prazerosamente hoje aqui a secretária municipal de Cultura, Carla Talgatti, a diretora do SESC Erechim, Sandra Mariga Bordini, e também o patrono da 23ª Feira do Livro, que aconteceu recentemente, agora há poucos dias, o professor Neivo Zago, né? Bom, no bloco anterior, o Neivo fez algumas observações, se me permite, eu também às vezes eu me ensino um pouquinho. Eu acho que essa questão cultural, ela não é, digamos assim, um tanto quanto deficitário, falta isso, tem que ajeitar melhor aquilo, tem que não sei o quê. Eu acho que é uma questão até nacional, né? É só pegar os governos e ver aí quantos governos destinam para a cultura, e a gente vai ver, né, se não são outras instituições, como no caso aqui em Erechim, o SESC, não sei se em outras cidades também, né, mas é preciso haver um apoiamento, né, porque senão eu acho que cada um faz do jeito que pode, porque não tem esses dinheiros todos para investir, é o que eu vejo, não estou aqui para defender ninguém. Queria lembrar aqui que numa pesquisa recente aí, metade da população do Brasil não tem o hábito de ler. Metade, quase a metade. 31% dos brasileiros jamais compraram um livro. Nós não vamos entrar aqui nos porquê ou porquê não. E dois dados que nos dão um pouco de esperança é que na Feira do Livro de Porto Alegre houve um aumento de cerca de 40% na comercialização de livros. Claro que lá já é uma tradição e tal, não sei o quê, mas é um alento, por que não aqui? E o dado mais promissor que eu acho o seguinte, de quem tem o hábito diário de ler, segundo a pesquisa aí, 23% são crianças. Então, as crianças lideram, digamos assim, aquelas que têm o hábito diário de ler alguma coisa. Acho que isso pode servir como um alento aí para... né? Tudo tem que começar em casa e tudo tem que continuar na escola. Então, casa, escola, escola e casa, a gente está cansado já de falar a respeito disso, né? Me parece que poderiam fazer melhor as suas partes, reconhecendo todos aqueles que se dedicam a isso. Mas a leitura, né, o Neivo sabe mais do que eu, né, quanto a gente aprende lendo, né, quanto é português, é outras, é filosofia, é religião, é economia, enfim, vocabulário, se expressar. Certo, Neivo, ou não? Com certeza absoluta. A expressão tudo começa em casa e passa pela escola e vice-versa. E também a sociedade. Alguém disse que um país se faz com homens e livros, mas eu digo homens que leem os livros, né? Que comprar livros realmente não faz sentido, né? E eu quero me reportar a um evento no mês de agosto, né? Não importa a origem, porque... então, fizemos um congressamento no final, tinha umas 30 pessoas, e eu paguei para 6 pessoas, né? Uma rodada lá, deu quase R$600. E anexo ao hotel onde eu estava hospedado, tinha uma feira de livros. E eu comprei 7 livros por R$140, certo? R$140. Então essa história de dizer que o livro é caro, isso não funciona mais. A biblioteca do SESC é maravilhosa, a biblioteca pública é maravilhosa, né? As bibliotecas da gente, nós também temos que investir em livros, comprar. Eu sempre comprei livros em feiras de livros, né? E saí de lá muito, muito feliz, né? Mas isso é uma questão, é o livre-arbítrio, uma questão pessoal, né? De prioridade. O dia tem 24 horas, mas eu posso... Agora a Copa do Mundo, né? Se eu ficar lá, assistir aos 4 jogos, por favor, né? Eu tenho prioridade. A prioridade da escrita e a leitura também. Ainda mais agora motivado, né? Com a Feira do Livro, porque e a Cidade da Cultura, que é uma motivação extra e é uma injeção que a gente tem. Então, Carla, mais uma vez... Para que se concretize, quem sabe, a ideia da leitura que se coloca em prática, eu sou um contumaz defensor da escola de turno integral, certo? Que o aluno entra pela manhã,
né? 7h30, 8h30, e sai de lá às 5 da tarde. Em casa ele esquece livros, esquece tudo. Aí ele pode pegar o celular, aí ele pode fazer outras interações. 6 horas numa sala de aula, dá para fazer o reforço, dá para fazer a hora de leitura, dá para fazer o reforço em português e inglês. Eu até trabalharia, dentro das minhas limitações, de reforço em inglês e leitura em português numa escola ideal de turno integral. Ideal de turno integral. Então quero deixar em branco porque é mais no sentido de bater na mesma tecla. Sim. Né? Não é só nesse governo, nos governos anteriores. Né? A Secretaria da Cultura defende a ideia de que, no meu entender, eu levantei isso aí uma vez, eu acho que é preciso definir de uma vez por todas um lugar definitivo, né? Um local para a realização da Feira do Livro em Erechim. Porque uma vez é na Praça da Bandeira, uma vez é na Praça Jaime Lago, uma vez é na antiga Encássel, uma ou duas vezes é lá no Polo de Cultura. Então isso também eu sei que muita gente em Porto Alegre, quando fala em Feira do Livro, entende? Ele não... Será que é perto da rodoviária? Não. Será que é perto do aeroporto? Sim. Será que é perto do Grêmio? Não. É lá na Praça da Alfândega. É aquele local. Com público, sem público, com temporal, sem temporal, normalmente com temporal. Normalmente com temporal. Sim. Sempre, Os livros também molham, mas lá eles botam Natal plástico não, né, em Carla? cima. Vocês estão repensando a respeito disso? Odi, que bom que tu fez essa pergunta, porque é uma coisa assim que eu fico me instigando muito e me preocupa. Sim, nós queremos criar um calendário de eventos para o município, inclusive já tem uma lei que foi criada para a gente apresentar esse calendário de festividades e eventos de Erechim e também customizar aonde vai ser a Feira do Livro, transformar isso numa rotina, porque tu cria uma identidade. Quais são os eventos que a gente tem mais procura do público? Quando se tem uma identidade desse evento. A Feira do Livro ela vai acontecer, por isso a nossa ideia inicial é que ela aconteça junto com as festividades do município, porque as pessoas vão remotar a pensar que as festividades do município tragam o quê? Não vai ter a Feira do Livro nas festividades. Então, tu acaba criando uma identidade para a data e também para o local. A gente pensa assim nisso e temos algumas ideias que a gente vai buscar talvez captar recurso para idealizar assim aquilo mais dentro do possível, mas é uma preocupação minha também. E quero só ressaltar 1 minuto, se eu passar o senhor me corrige. Dizer para o Neivo Integral, para o professor Neivo, que sim, a gente tem modelos de escola de tempo integral, do Cristo Rei, fiquei 10 décadas lá trabalhando, aonde a gente tinha assim, teatro e leitura. 10 décadas não? Uma década, que há 10 anos. Tu viu, eu pensei além do tempo, né? E que a gente tem no Plano Municipal de Educação, que 50% deveriam ser escolas de tempo integral. Porque a gente, assim, a gente tem que ter mais tempo para poder trabalhar da forma ideal, para acompanhar as modificações do mundo e para incentivar cada vez mais a leitura. Ok, não deu 1 minuto. Pensem num local definitivo. Eu não digo apenas a Secretaria da Cultura, né? Mas acho que o município como um todo, com as entidades, com as instituições. Né? Alguém referiu, quando o governo anterior fez ali ao lado da Feira do Produtor, tem uma área nova que foi construída ali. Telhado bonito, moderno. Ali estão usando para botar os carros e tal, tudo bem. Né? Agora ali tem um espaço razoável, que aquilo poderia servir como botando um palco, enfim, não sei o que, servir, era um local central, né? Porque nas praças me parece que deu muito problema, as pessoas reclamam, né? Lembrando que em Porto Alegre, na Praça Alfândega, não há trânsito de veículos. Então pode ser outra coisa. Só que é o seguinte, hoje tem que ser um lugar de trânsito, quer dizer, de passagem de público que se depara, sabe? Como na avenida principal, as lojas têm mais visibilidade porque o pessoal transita mais por aí. Alguém falou perto da prefeitura, da biblioteca pública? Alguém falou lá? Nós tínhamos um local nossa ideal? intenção era Oi? fechar aquela rua, nós temos estacionamento e usar também a estrutura que tem a biblioteca pública para as pessoas irem ali já aproveitarem, visitar o arquivo histórico, usar a rua e usar aquele estacionamento. Antes de levar para a FRINAP era essa a nossa intencionalidade.
Mas depois você ficou Mas bem. há um ditado, que é uma pessoa que conhece o assunto, não sei se a frase é dele, mas, enfim, posso usar aqui. As pessoas não devem ir à feira do livro. A feira tem que... A feira tem que ir aonde as pessoas estão. Né? Então, vamos ver onde é que tem mais pessoas. É verdade. Só uma sugestão. Preciso da palavra para a Sandra. Pensar numa rua coberta, como muitas cidades têm, que seria o local também para uma feira do livro. Bom, vamos falar um pouquinho ainda, Sandra, sobre o SESC. O SESC, vocês também têm uma biblioteca lá. Como é que faz para retirar livro? É só associado do SESC? O SESC, o que o SESC faz realmente, assim? Para que existe o SESC? Assim, é uma pergunta tão simples. Eu sei o que o SESC Mas faz. eu acho que nem todo mundo sabe. Então eu costumo dizer que o SESC é do Iapoca e Oxuí. Porque se tu quiser viajar, por exemplo, agora nós estamos com um grupo de pessoas lá no Recife, temos um outro em Gramado, outro em Torres, então quer viajar, vem pro SESC. Quer fazer esporte, academia, campeonato, passeio ciclístico, rústica, yoga, vem pro SESC. Né? Precisa de dentista, precisa de nutricionista, vem. Quer o educação integral, que nós temos lá, venha para o SESC. Quer iniciação esportiva, venha para o SESC. Né? E a cultura, a gente tem essa atuação em parceria muito forte com as prefeituras todas da nossa região. Né? Estamos aqui falando especialmente de Erechim e temos uma parceria extremamente afinada, né? Somos parceiros aí do Natal, né? Em todos os eventos, mas na região também, na região a gente trabalha muito forte a questão da cultura e o esporte, principalmente, né? Com feiras do livro, esse ano fizemos mais de 7 feiras do livro na região toda, né? E com muitos eventos, para poder proporcionar, então, esse momento diferente na vida das pessoas, às vezes até único, né, na vida das pessoas. Com certeza. Então, o SESC, o objetivo dele é estar próximo da sociedade, né? Nós temos um público, sim, que é o nosso público comerciário, que é o nosso público preferencial, mas a gente atende todos os nossos serviços para toda a sociedade. Então, hoje ainda há dúvida, o que o SESC faz, o que o SESC faz, enfim, sempre vai haver essas dúvidas, o que os SESCs fazem, né? Mas o SESC faz isso. Tinha aquele negócio dos alimentos, o prato, como é que é? Né? O programa Mesa Brasil, nós temos o programa, inclusive ele esteve na FLINAP junto com a Força Voluntária, junto com a Secretaria de Assistência, e aí queremos agradecer também a todos que contribuíram lá e que contribuem diariamente, né? Nós temos várias entidades, empresas, pessoas físicas, enfim, que contribuem, e esse é um trabalho bem importante que a gente faz também na sociedade. Mas é isso, o SESC trabalha com a criança, com o adulto, com o adolescente, com o idoso, muito forte com a maturidade ativa, né? Então tem atividades para todos. Quem tem dúvida ainda do que o SESC, entre nas nossas redes sociais, venham até o SESC, liguem para o Ode, liguem para o professor Neiva, para a Carla, liguem para mim, que vocês vão estar sendo acolhidos por nós. Neiva, eu vou ser generoso, vou te dar 1 minuto. Poxa vida, o que é 1 minuto na vida, né? Poxa, dizer tanto a pensar. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que foi realmente que a gente viveu, né? Vivemos o nosso tempo e que isso vai ficar marcado de forma indelével na minha caminhada, né? E deu um plus, né? Também, um upgrade, como se diz em inglês, né? Também na minha... Não que eu nunca fui alguém assim estático, né? Eu sempre digo, estou aposentado, mas não inativo, né? É muito diferente. Não. Então, o que a gente pode? Eu sempre fui um cidadão de contribuir com o Erechim. O meio ambiente me conhece, a Secretaria de Obras me conhece, fazendo petições que não tem nada a ver. Não tem nada, petições até para fazer asfalto na frente lá do Ipiranga, quer dizer, então nós somos cidadãos cosmopolitas e principalmente temos que começar dentro da nossa cidade. Não é por aparecer de forma alguma, quem conhece é isso aí, é pelo prazer de fazer que todos nós temos, de sentir um dever cumprido, tá? Obrigado e parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigado. Então,
Não, segundos, né? Agradecer por estar aqui hoje, por poder compartilhar essa Cidade da Cultura com tantas instituições. O Senac também esteve junto com a gente, esqueci de estar colocando antes. E é isso, nós como gestores à frente hoje da Secretaria de Cultura, estamos aí para fazer políticas públicas e atender as pessoas da melhor forma possível dentro da área da cultura. Sandra, também cumprimentos pelo trabalho. Obrigada, e também quero agradecer a todos que se envolveram na Cidade da Cultura, a participação extraordinária na FENAMAT, que foi um espaço lindo, a gente acabou não falando muito aqui. Então, muito obrigada a todos que participaram e até a próxima. Sem dúvida. O ano que vem, então, é em abril. Né? Perfeito. Aliás, já é a hora de começar pensando que nem um time de futebol, quem é que nós vamos contratar para abril vai estar aí. E pensar no patrono, porque ele terá muito a fazer a partir de agora, né? Ok, muito obrigado. Então, eu quero fazer uma referência aqui, porque senão, né, a Academia Erechinense de Letras, que também teve uma participação importante, da qual o Neivo é um dos seus membros mais ativos aí, assim como tantos outros. Uma boa noite a todos, até a próxima. Muito obrigado. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.